Jornal da CBN Cuiabá. Recebendo aqui no estúdio CBN Cuiabá, como a gente antecipou na manhã de ontem, em função das dúvidas que surgiram aí por conta dessa novidade ali na região central de Cuiabá, a gente vai conversar nessa manhã com o Guilherme de Figueiredo Dias, ele que é diretor executivo da CS Infra, que é uma das empresas responsáveis pela CS Mob Cuiabá, que está operando ali o estacionamento rotativo na região central de Cuiabá. Guilherme, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na CBN Cuiabá. Fica à vontade para dar um bom dia para a nossa audiência. Bem, bom dia a todo mundo, bom dia aos ouvintes da CBN, tá? É um prazer estar tendo a oportunidade de vir conversar com vocês aqui, esclarecer esse bate-papo, mais esclarecer algumas dúvidas que estão surgindo nesse início da operação de cobrança, né? É importante lembrar que a operação nossa começou no começo de novembro, salvo engano, dia 4 de novembro, com a fase de esclarecimento, de dúvida, de orientação à população, e agora a gente entra de fato na fase de operação plena da operação, que é com o recolhimento das taxas de por uso, ocupação e ordenamento do trânsito do centro da cidade. Muito bem, Guilherme. Inclusive, né, desde ontem, aliás, já há alguns dias, quando vínhamos, né, falando aí sobre o início da cobrança a partir do dia 20 de fevereiro, nós fomos recebendo algumas dúvidas, algumas a gente já conseguiu tirar por aqui, né, Panoc, mas outras certamente você poderá conversar e explicar para a nossa audiência. Mas como você citou, eu queria começar falando justamente sobre isso, né? O sistema teve início ainda no ano passado, né, ali com uma fase de orientação, mas começou a operar na prática com a cobrança desde ontem, né? Tem um balanço, como é que foi esse primeiro dia do ponto de vista, né, das empresas? Como é que foi esse primeiro dia de operação para vocês? Operação com a cobrança, né, efetivamente? Essa operação até agora tá tudo normal, nenhuma coisa normal de dia de operação, nada muito relevante não. O que me preocupa mais nessa fase agora é reforçar a conscientização do usuário, entendeu? Principalmente sobre o uso correto e adequado das vagas. Tá? O que a gente está vendo ainda assim, ainda tem usuários que estão parando sem fazer a habilitação, o cadastro, o pagamento do estacionamento. Nesse período agora nós estamos inclusive distribuindo uns folders e colocando no vidro do carro, só informando, ó, você parou, ok, fez o recolhimento, ó, você está de forma irregular, é bom se proceder para fazer o recolhimento da taxa. Né? A gente vem vendo assim muitos veículos parando em vagas de deficiente, isso é infração, tá? E não somos nós que fazemos a multa, mas isso é irregularidade. Veículos que param ocupando mais de uma vaga, tá? Motos parando em cima de calçada, moto parando em vaga de veículo, então, mas são coisas de fato que é exatamente esse o objetivo, tá? É ajudar no ordenamento e na organização do trânsito e do estacionamento nas vias centrais da cidade. Guilherme, ontem, inclusive, quando a gente tratava desse assunto aqui, como bem disse a Camila, uma das dúvidas era em relação a essas marcações ali das vagas, né? Existe uma sinalização, tanto para mencionar ali, isso aqui é uma vaga de prioridade para idoso, vaga para a questão das motos também, tem vagas específicas para estacionamento das motos, como é que está a sinalização nesse sentido, Guilherme? Sim, todas as vias que o estacionamento rotativo está operando, elas são previamente sinalizadas, tá? Inclusive, assim, normalmente outras cidades não têm essa sinalização da forma como é feita aqui em Cuiabá, mas foi uma exigência da prefeitura que fosse feita, então, assim, existe a demarcação das vagas, cada vaga de veículo, ela tem 5,10 metros de comprimento. Existem os bolsões para estacionamento de motos, existem as vagas reservadas. Guilherme, perdão, eu vou pedir só para você virar um pouquinho mais para o microfone, que ele é direcional, fazendo... Aí, pertinho, mais pertinho, para que todo mundo possa ouvi-lo melhor. Fica à vontade, desculpa interrompê-lo. Todas as vagas ali, então, devidamente sinalizadas, elas né? Estão devidamente sinalizadas, tá? Foi até a exigência da prefeitura para reforçar essa sinalização e entrar um pouco mais no detalhe com a demarcação individual das vagas dos veículos, tá? Então, cada vaga demarcada, ela tem 5,10 metros de comprimento para carros. Existem os bolsões para estacionamento de motos, tá? Existem as vagas específicas e estão lá reservadas e demarcadas para os portadores de deficiência e para os idosos. No caso dos portadores de deficiência, uma dúvida que surgiu, Guilherme, a pessoa ela precisa ter uma autorização do município? Tem alguma diferenciação para que ela seja isenta? Tem algo nesse sentido? Tem, isso é regulamento de trânsito, tá? Não é nem regra do estacionamento rotativo, né? Os PCDs, eles para terem as isenções e o direito das exclusividades das vagas, eles precisam ter feito esse cadastro junto à prefeitura e estar com a licença, vamos dizer, a licença visível no painel dos carros. É o mesmo caso dos idosos. Os idosos, eles não têm isenção do pagamento, mas eles têm as vagas prioritárias. Né? Então, assim, o idoso ele pode parar tanto na vaga prioritária do idoso, como na vaga comum, né, fazendo recolhimento. Os PCDs que estejam devidamente documentados também, tudo, esses sim têm as isenções de pagamento de taxa.
Perfeito. Gustavo de Oliveira, bom dia para você. Hoje você ainda não conversou com a nossa audiência, mas vai participar aqui também da nossa entrevista. Inclusive, contava aqui nos bastidores algumas experiências que você gostaria de compartilhar, enquanto a gente está recebendo aqui algumas mensagens para que o Guilherme possa responder daqui a pouquinho, mas fica à vontade. Pois é, Camila. Bom dia a todos os ouvintes CBN, bom dia, Pedro, bom dia, Guilherme. Importante esses esclarecimentos que você está prestando aqui para a gente. A gente comentava aqui antes do programa entrar no ar de novo, Camila, que essa questão do carro na cidade já é um problema em muitas cidades do Brasil e também do mundo. Para que o nosso ouvinte aí tenha ideia, em muitas cidades da Europa, por exemplo, você para entrar, para acessar a região central da cidade, já paga um pedágio, independente de você estacionar ou não. Só de você cruzar uma certa fronteira, esse perímetro é marcado com câmeras dessas que leem as placas, se você entrar nessa zona da cidade, você já paga uma taxa por entrar com o seu carro ali, porque as cidades não querem mais esse grande volume de carros que acaba atrapalhando todo o trânsito e fazendo com que haja verdadeiros colapsos. E mais do que isso, eu conheci uma cidade com uma experiência que eu nunca tinha visto na minha vida. Em Tóquio, no Japão, na capital, não basta você ter dinheiro e querer ter um carro. Para você poder comprar um carro, você tem que ter uma licença da prefeitura. E essa licença só é emitida mediante a comprovação de que, você tem onde colocar esse carro na sua casa quando você for dormir em casa, você não vai deixar na rua. E 2, que você precisa desse carro para trabalhar e tem onde guardá-lo quando você vai trabalhar. Pode ser uma vaga no edifício garagem, pode ser um estacionamento privado. Se você não atender essas condicionantes, você não pode comprar um carro. Claro que lá o transporte público funciona de uma maneira muito eficiente. Pegar o carro é uma opção, né? Aqui, às vezes, as pessoas não têm essa opção, porque é ter um carro, uma moto, ou ter que ficar 2, 3 horas num trajeto entre a casa e o trabalho. Então, é uma escolha muito mais difícil do que em cidades onde o transporte público funciona. Mas é um fato que, culturalmente, em muitos lugares do mundo, não é admissível que o seu carro, que é um bem particular, ocupe um espaço público, que é a rua, que é de todos, sem pagar por isso. E é essa pergunta que eu faço aqui para o Guilherme. Grande adaptação vai ser cultural, né, Guilherme? Das pessoas entenderem que não é porque é público que é de graça, né? O ônibus é o transporte público, mas eu não posso entrar e sair do ônibus de graça. Assim como a vaga é pública, eu não posso usar a vaga pública e não ser cobrado por isso, né? É cultural do brasileiro, né? A gente tem um individualismo muito grande, não tem um senso, um pensamento de coletividade, né? E a função principal que a gente fala, assim, é democratização do uso do espaço público. E é por isso que é feita essa gestão e operação desse trabalho, né? Assim, o estacionamento, as vagas não são do camarada que mora em frente àquele local ou do que trabalha em frente, é de toda a população, e o cidadão quer ter o direito de poder ir para a cidade. O cuiabano gosta muito do centro da cidade. O centro de Cuiabá é muito bonito, né? E ele vai passar por um projeto que é um projeto muito maior. Então, assim, esse contrato de concessão, ele não é um contrato de concessão do estacionamento rotativo, né? Eu digo assim, ele tem 3 vertentes. Tem a operação e gestão do estacionamento rotativo, ele tem a construção do novo mercado municipal e tem um reordenamento e uma requalificação de todo o centro da cidade de Cuiabá. E é tornar esse centro da cidade uma região agradável, uma região prazerosa, que o cuiabano e o turista que vem para Cuiabá queira ir lá conhecer, saber um pouco da história, da origem da cidade, entendeu? E passear pelo centro da cidade. Então é um projeto que envolve requalificação de via, requalificação de passeio, mudança na iluminação, a parte de conectividade do centro da cidade, de mobiliário urbano. Então é um projeto muito maior do que cobrar pelo uso e a gestão do estacionamento urbano. E as pessoas precisam ter essa noção. Essa é, inclusive, Guilherme, uma dúvida aqui do João de Oliveira. Ele faz, né, esse questionamento. Gostaria de saber sobre o dinheiro arrecadado, de que forma isso será devolvido à população, se vai ser em melhorias, de fato, na cidade. Você vem trazendo o apanhado também um pouquinho sobre isso, mas ontem muita gente também perguntou em que tempo, né, isso deve acontecer, se possível, para que você desse detalhes também, né? Você já está falando ali que é um projeto muito amplo que prevê toda essa requalificação, principalmente ali da região central. Em que tempo? Como é que está esquematizado esse contrato também, para poder responder aqui ao Camila, João em relação a isso? O senhor Pedro também fez esses questionamentos muito parecidos, inclusive Fique à vontade, ele diz o seguinte, Guilherme, que teve lá ontem na região central, tá tudo ok, acompanhou que de fato tem uma fiscalização, tem as marcações, mas ele também observou, ainda tem ali na via buracos, né, estão do mesmo jeito,
né, respondendo a Camila, em que momento essas benfeitorias chegarão ali naqueles setores? Tá, o cronograma nosso, a gente vai começar essas benfeitorias em maio desse ano, tá? Nas vias e na parte de vias e calçadas e começo das obras de fato do mercado. Na verdade, assim, as obras do mercado elas iniciaram com a demolição do mercado. Essa semana está o pessoal concluindo as sondagens, já tem a equipe nossa trabalhando tanto na parte de contratação para fazer a mobilização e instalação do canteiro de obra e início das obras efetivas do mercado municipal, do novo mercado municipal, vamos falar assim, né? A parte de projeto vamos dizer, da requalificação das vias. A gente está com o projeto preliminar pronto. Essa semana agora a gente está discutindo a finalização do projeto executivo para pedir autorização e licenciamento da prefeitura e aí começar de fato as obras de requalificação. O cronograma nosso é começar essa requalificação do centro no máximo também em maio. Já né? deste ano. Não, em maio desse ano. O projeto total hoje ele tem um volume de investimento previsto. Esse investimento é feito pela companhia, pela SPE, né? A CSMOB ela é controlada pela CS Infra, que é uma empresa do grupo Simpar, né? E a gente tem uma previsão de investimento de 130 milhões de reais, tá? Desses 130 milhões, pelo menos 90% desse montante é para ser feito agora nos próximos 12 meses. Tá? O que é importante frisar, esse recurso de arranque ele é feito com recurso privado, tá? São recursos da companhia, e é exatamente isso, o recolhimento dessa taxa de cobrança de estacionamento ele é feito para ir pagando esse investimento todo que é feito. É um contrato de 30 anos, então assim, pode entender assim, uma espécie de um contrato de financiamento que é feito, você tem um volume de investimento agora, e vai ser feito esse pagamento ao longo desse período todo. E se você me perguntar, por que em 30 anos? Poderia ter sido um contrato de 10 ou de 15, só que quanto menor o prazo do contrato, maior teria que ser exatamente o valor da taxa de operação e uso do estacionamento rotativo. Ainda seguindo aqui, Guilherme, para quem está chegando agora na nossa audiência, 8 horas e 50 minutos, a gente está conversando com Guilherme de Figueiredo Dias, ele que é diretor executivo da CS Infra, que é uma das empresas responsáveis pela CS Mob Cuiabá, que está operando ali esse sistema de estacionamento rotativo na região central de Cuiabá. O Clayton Cavalcante, ele está dizendo assim, em relação à nova maneira de organizar o estacionamento, ontem vi muitos motoristas circulando com dúvidas em relação onde parar. Dúvidas maiores em como operar os parquímetros. Vale ressaltar que existem sim faixas informativas, já baixei o app Digipare, ele compartilha aqui conosco, mas com relação ali à pessoa que fica em dúvida, né, a pessoa às vezes não baixou o aplicativo, ontem a gente até falava aqui, né, Pano, que é a forma mais fácil, né, que inclusive ele te dá um aviso ali quando o período tá acabando, mas em relação ao parquímetro, o Clayton aponta aqui que algumas dúvidas sobre como operar. Como é que funciona na prática, Guilherme? É simples, é um pouco complicado? O pessoal deve encontrar alguma dificuldade mesmo nesse início? O parquímetro, a operação do parquímetro é simples, tá? Ele é muito didático, inclusive, entendeu? Você não tem que sair, a única coisa que você tem que entrar com letras é quando você vai colocar a placa do veículo. A operação dele começa você informando lá que você vai fazer o estacionamento e tem lá número 1, 2 ou 3, aí você vai dizer como é que você quer pagar o parquímetro. O pagamento pode ser feito em moeda, ele não aceita nota, tá? O pagamento pode ser feito em moeda, em cartão de crédito ou cartão de débito. Tá? É o pagamento do parquímetro. Eu recomendo usar o app pela facilidade que você tem. Primeiro, você tem uma questão nossa de segurança da pessoa não ter que parar e ficar abrindo carteira na rua para pegar cartão de crédito nem nada. E pelo aplicativo você tem a comodidade de fazer isso dentro do carro, até quando você para e desce no comércio ou no lugar que você for, você de dentro do local mesmo você faz o lançamento, né? Você faz o lançamento dos créditos do estacionamento da vaga. Então eu recomendo. Agora, paralelo aos parquímetros, nós temos orientadores, tá? Então a gente tem hoje 60 orientadores nas ruas, ajudando exatamente a população, tanto como o uso correto e adequado das vagas, sobre as formas de utilização. E também tem o 0800. E nos parquímetros tem um adesivo, inclusive, com a informação do 0800, tá? Para tirar dúvida e orientação, que é o 0800 771 7800. Perfeito. E só para reforçar, né, Pano, que além do aplicativo e também dos parquímetros, alguns locais se cadastraram, né, ali, Guilherme. Houve um período ali na região central, estabelecimentos, queria que você desse detalhes. Eles têm ali uma marcação, me parece, locais onde a pessoa também pode fazer esses pagamentos, ficam basicamente ali na região ali do centro mesmo, tem muitos estabelecimentos ou houve uma procura pequena ali por parte dos comerciantes? Não, nós estamos com 30 estabelecimentos cadastrados, tá? Se os comércios tiverem interesse em cadastrar também para fazer isso, é possível fazer. Eu acho que é importante ter esse outro canal, tá? Até para facilitar a vida do usuário. Existe identificação própria já, tem a plaquinha que já está lá colocada nos comércios cadastrados. Essa localização hoje, ela está até mais intensa na região do centro histórico, tá? O IPHAN ainda não autorizou a instalação dos parquímetros, então a gente intensificou essa contratação lá, mas em toda a região central da cidade, a gente está fazendo cadastro para a pessoa poder fazer, assim, se credenciar para fazer o recebimento
dessa taxa. É até outro diferencial na operação daqui, tá? Você pega outras cidades até no Brasil, a única forma de pagamento que você tem é o aplicativo, não tem parquímetro nem ponto de venda. Aqui você pode fazer pelo parquímetro, você pode fazer pelo ponto de venda e pode fazer pelo aplicativo. E esses agentes não estão autorizados a fazer nenhum tipo de cobrança, eles são só orientadores do estacionamento, né? Eles trabalham, eles fazem 2 papéis, eles não fazem cobrança, tá? Esses orientadores nossos, eles orientam a população sobre a melhor forma de utilizar o estacionamento rotativo, tá? Isso é um trabalho que eles fazem, orientam, ajudam a tirar dúvidas. Se você está com dúvida no parquímetro ou no aplicativo, eles estão preparados para orientar a população. E eles fazem um trabalho conjunto também com os veículos nossos, que são os OCRs. Esses OCRs, o pessoal, não é carro da multa, tá, gente? É bom até esclarecer isso. Eles são os veículos, assim, com equipamento de ponta, assim, tem muita tecnologia empregada neles. É tipo aquele carro do Google que a gente vê rodando nas cidades até hoje. Então, eles conseguem tirar uma radiografia no momento que eles vão passando 360 graus com a localização georreferenciada dos carros e trabalham em apoio junto com os orientadores também, que à medida que eles vão passando, eles vão lançando os veículos exatamente para verificar e acompanhar o uso adequado ou não. Mas eles não emitem multa, nós não emitimos multa, a gente emite um informativo para a Secretaria de Mobilidade, que é quem faz a emissão das multas. Ontem, Guilherme, inclusive, nesse sentido, nós tivemos também dúvidas em relação a essa questão de fiscalização, e uma das dúvidas que surgiu aqui foi a seguinte: como é que vocês, enquanto fiscalizadores ali, vão identificar quem está ali e que não fez o pagamento? Essa fiscalização, você já colocou que tem esse veículo, ele vai identificar pela placa, é isso? Ele identifica pela placa e pela localização georreferenciada do veículo. Por isso que é importante quando você utilizar ali o Digipare, colocar, uma das coisas que você precisa fazer no preenchimento é colocar a placa do veículo para ajudar nesse sentido? Você tem que colocar a placa, tá? Assim, tanto para fazer no parquímetro, como no posto de venda, como no aplicativo, você tem que marcar a placa do veículo que você está utilizando para lá. O aplicativo permite que você inclua diversas placas de carro, porque existem casas que tem 2, 3, 4 carros. Sim. Aí você tem o seu carro pessoal e tem o carro da empresa que você usa. E aí quando você vai fazer o lançamento no aplicativo, você usa que carro, que veículo você vai especificar. Porque, por exemplo, se eu especificar o veículo A e tiver estacionado o veículo B, né, o veículo B não vai ter feito o recolhimento da taxa. Tá? Isso aí vai imputar, sim, nas sanções que existem previstas. Tem algumas dúvidas também aqui por áudio, Panoc. O Oziel mandou um questionamento pra gente, desde ontem a gente guardou aqui para conversar com o Guilherme dessa manhã. O Oséias também, que é motorista de aplicativo, tá com algumas dúvidas. Pedi para você soltar na caixa, que o Guilherme e o Gustavo estão sem o fone, só para que a gente possa responder aqui. Bom dia, Camila. Bom dia a todo mundo da CBN. Sabe a minha dúvida em relação ao estacionamento no centro agora? Por exemplo, eu vou estacionar lá no centro, eu pago por 1 hora, certo? Mas eu fiquei só 20 minutos naquele lugar e eu saí e vou em outro lugar, ali no centro mesmo, estaciono. Tá valendo aquela 1 hora? Em qualquer lugar que eu estacionar, tá valendo aquela 1 hora que eu paguei? Ou toda vez que eu estacionar em lugares diferentes, eu vou ter que pagar? Olha, ele é aplicativo, não é isso? Isso, ele ilustrou essa situação, né? Que ele pagou ali, por exemplo, 1 hora, ficou 20 minutinhos ali na porta de um comércio, mas vai precisar se deslocar até um outro local dentro dessa hora. Ele pode mudar de estacionamento, vamos dizer assim, ainda ali na região central, ou ele precisaria fazer um novo pagamento? Ele precisa fazer um novo pagamento. Agora, é por isso que existe uma tolerância de 10 minutos, né? O pessoal pergunta muito, eu de fato eu desconheço um motorista de aplicativo que me espere 10 minutos para eu embarcar num carro, sair o entregador, por exemplo, de aplicativo de comida, que espere 10 minutos para fazer a entrega do alimento ou não, né? E é por isso que existe essa tolerância de 10 minutos, ajuda nesse item exatamente para o pessoal de aplicativo que trabalha com essa forma de parada, embarque e desembarque o tempo todo, né? E para você também ter tempo de desembarcar e poder fazer o lançamento, caso você vá usar atrás de um posto de venda ou fazer o uso do aplicativo para lançar o horário, né? O tempo. Por isso até eu recomendo, se você acha que vai ser uma parada relativamente, um pouco mais de 10 minutos, não acredite 1 hora não, lance 30 minutos. A forma como o estacionamento está aqui, ele permite esse fracionamento de 30 minutos. Entendeu? Que até outra coisa facilitar a vida do usuário também. Tem uma dúvida semelhante, salvo engano, também do Oséias Nascimento, Panoc. Vamos acompanhar. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro Panoc. Eu queria tirar uma dúvida aí com o entrevistado sobre o nosso trabalho de motorista de aplicativo. Eu deixo um passageiro na região central. Enquanto não toca outra corrida, eu tenho que estacionar e ficar aguardando tocar, né? E com esses estacionamentos agora, não tem essa opção pra gente. Aí eu tenho que ficar rodando ali com o carro até tocar outra corrida. Isso vai gerar um custo maior. Enfim, vai acabar se tornando inviável rodar na região central. Tem alguma opção, uma tolerância aí nessas vagas para que eu possa aguardar, tocar uma próxima corrida? Responde aí para nós.
Oséias. Tem, exatamente. Tem essa tolerância de 10 minutos, né? Ele pode passar 10 minutos num ponto, quando dá ali 9 minutos ele tira o carro dele, vai para outro ponto, pode dar 2 vagas na frente ou 3, mas a finalidade, de fato, é dar rotatividade das vagas, né? É isso que é o objetivo do estacionamento rotativo, como me fala. Uhum. Uma outra dúvida que surgiu aqui ontem, Panoc, algumas pessoas mandaram alguns comentários, Guilherme, até pela experiência que vocês têm, né? Tem até uma pergunta em relação a isso, vou aproveitar para emendar tudo por aqui. Primeiro, o Adriano, ele pergunta se a empresa já tem expertise no ramo de estacionamento rotativo, se atua também em outras cidades e aproveitando essa eventual experiência, na sua visão, muita gente comentou que isso aí pode diminuir o fluxo de pessoas ali na região central, que as pessoas podem preferir ir para shoppings da cidade, por exemplo. Queria que você trouxesse um apanhado para a gente, né, também das suas impressões em relação a esse sistema. Olha, na verdade, quando você faz o rotativo, o que ocorre é o contrário, tá? Não diminui o fluxo de pessoas, aumenta o fluxo de pessoas, porque as pessoas começam a saber que tem condições de ir para o centro, porque tem onde estacionar. Aumenta a chance de achar uma vaga lá, aumenta né? a chance de achar uma vaga. A pessoa hoje ela não vai para o centro, já vai para o shopping, porque de lá não vou achar vaga mesmo, já vai para outro lugar. Esse assim, o que motivou inclusive ao município de seguir com esse projeto e tocar esse projeto foi exatamente um apelo antigo histórico que tem do próprio CDL, que é exatamente em cima disso. Assim, as pessoas estavam deixando de ir para o centro da cidade porque não tinham onde estacionar. Tá? Com relação à experiência da empresa, a ACS Móvel é composta por um consórcio, nós temos 3 companhias. A ACS Infra é controladora, a Área Tech é uma das sócias, a Área Tech opera municípios, desde municípios menores até municípios maiores. Então, assim, além de Cuiabá, a gente tem operação em Porto Alegre, nós temos operação em Belo Horizonte, temos operação em Imperatriz do Maranhão, temos operação em Volta Redonda. São mais de 30 municípios operados, tá, pela Área Tech, que é inclusive quem está com toda essa tecnologia embarcada nesse processo nosso de estacionamento rotativo. Perfeito. Pedro Panoc, tem mais dúvidas aí ou está na hora do repórter CBN? Vamos fazer uma pausa obrigatória, Guilherme, para a rede, as principais informações do país e do mundo. A gente retoma com mais alguns questionamentos aqui, é bem rápido. Horas e 6 minutinhos de volta aqui na CBN, manhã de quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, ainda atendendo aqui alguns pedidos, alguns questionamentos dos ouvintes. A gente está conversando nessa manhã com o Guilherme de Figueiredo Dias, ele que é diretor executivo da CS Infra, uma das empresas responsáveis pela CS Mob Cuiabá, aqui na capital, operando, né, o sistema de estacionamento rotativo aqui do município. Cobrança passou a ser feita desde ontem, então ainda um período de adaptação, muita gente mandando alguns questionamentos aqui pra gente, e o Guilherme tá aqui explicando basicamente como é que funciona o serviço, o que está previsto, né, em todo esse projeto, um projeto de requalificação ali também da região central. E tem uma dúvida muito frequente, Guilherme, e que eu acho que ela é muito traduzida nesse áudio que o José Benedito nos encaminhou, que a gente vai reproduzir também. Muitas pessoas têm essa bronca, né, em relação à capital, reclamam ali da mobilidade urbana, muita gente fala sobre buracos nas ruas, e aí ninguém quer pagar, né? A verdade é essa, ninguém quer pagar ali pelo estacionamento. O senhor José Benedito, ele traz esse áudio que resume um pouco de outras mensagens que a gente recebeu também aqui, então se nos permite, vou reproduzir o áudio do seu José Benedito, que eu acho que você vai responder muita gente com esse comentário que ele faz. Vamos acompanhar. Bom dia, Camila, bom dia, Guilherme. Guilherme, eu queria saber de vocês que não era bem provável vocês inaugurar primeiro, arrumar Cuiabá, certo? O mercado municipal tá parado aqui, não tem ninguém trabalhando não. Arrumar Cuiabá primeiro para cobrar, certo? Porque Cuiabá tá todo abandonado. Como que vocês vão montar no parquímetro, numa cidade que tá todo abandonado, certo? E outra, Guilherme, vocês colocaram esse trem em frente de casa, de moradores aqui de Cuiabá, que tem pessoas idosas, que tem enfermeira que cuida dessas pessoas idosas. Como é que vai ficar a situação desses povos? Vocês marcaram até a frente das casas dos povos cuiabanos. Isso é errado, Guilherme. A gente já paga taxa de PTU, taxa de lixo, taxa não sei de quem, ainda mais isso. Eu acho que vocês têm que colocar isso, não tem shopping, não tem comércio. Tem lugar aqui em Cuiabá que você colocou que não tem nem comércio. Bom dia, José Benedito da Cruz Araés. E outra, o dinheiro para você investir nessas obras tem que ser seu, não meu, da população. Se puder botar esse áudio no ar, agradece, Camila. Obrigado, José Benedito Araés. Seu José Benedito, ele mandou acho que uns 18 áudios aqui, Guilherme. Eu não consigo reproduzir um, mas pelo menos, aliás, todos. Mas esse aqui acho que resume um pouquinho desse sentimento do seu José Benedito. Muita gente tem essas queixas aí. Por que nós temos que pagar se a cidade está tão abandonada? Então eu queria que você comentasse também um pouquinho esse assunto. Tá, agradecer a participação, tá, Camila? Vamos voltar aqui, dar uma forma geral, vamos por partes, né? O projeto ele envolve sim requalificação de algumas vias. Infelizmente o contrato não envolve a requalificação de todo o município, tá? Feliz ou infelizmente, isso não é um privilégio, vamos chamar assim, da cidade de Cuiabá, você ter buraco nas vias, isso é essa situação de causa no país todo, tá? Mas algumas vias sim vão passar por processo de reforma, de requalificação,
Em que fase está isso aí? Está a fase de projeto de verificação da qualidade do pavimento e de licenciamento para poder fazer as obras. Infelizmente, assim, todo tipo de intervenção pública que você tem que fazer, você tem que ter projeto e tem que ter licenciamento, especificamente sobre as vias. Sobre o mercado. As obras do mercado, quando se fala obra do mercado, não especificamente você está lá cheio de gente trabalhando, escavando e fazendo tudo. Então, em que fase está? Também fase de licenciamento, vários projetos já foram dados entrada na prefeitura, já tem uns 3 meses, teve discussão com a prefeitura, não precisa ajustar isso aqui no projeto, precisa fazer adequação, que é normal num processo de licenciamento de obra, de intervenção pública de grande porte, uma intervenção dessa. Fase de sondagem está sendo feita, inclusive, o pessoal está fazendo de novo uma reavaliação da sondagem executada para começar de fato as implantações das obras do mercado. Sobre as ruas que estão sendo feitas, isso também tem um projeto que é feito, um projeto de mobilidade urbana, né, onde define, ó, essa rua aqui precisa ser feita, essa rua não precisa ser feita. Então a questão é técnica, não é a questão política. Eu acho que essa aqui está certa, eu acho que aqui está errado. É uma avaliação técnica em cima de manchas, o que a gente chama assim, são as manchas de uso de área e de espaço. E é como a gente falou logo no começo, né? Independente se em frente a um local é uma casa, um comércio, isso é discricionário. Isso não tem assim dizendo que na sua casa vai ter ou na sua casa não vai ter. Em cima dessa mancha, e o espaço da via é público. Não é do morador da frente, nem do comerciante da frente. Tá? O espaço público é para uso de toda a população. E isso é a fase do projeto, ordenamento e democratização do uso das ruas da cidade. Muito bem. O seu José Benedito, Guilherme, em um dos áudios que ele mandou, ele disse que ontem, em alguns locais que ele foi, os parquímetros não estavam funcionando. A empresa tem conhecimento? Chegaram reclamações para vocês de que alguns não estavam operando? Como é que está essa situação? De fato, tem algo dessa natureza? É o relato que o seu José faz para a gente. Ontem, pela operação que estava no sistema, tinham 2 parquímetros que estavam com problema, um ali naquela praça, ali no Chopão. Então, assim, quando nós passamos lá em frente na hora, a gente viu que um cidadão estava lá no parquinho com dificuldade, paramos para esclarecer e viu que o parquinho estava com problema. Certo. Isso é questão normal de início de operação mesmo, de link. Por isso existem, além do aplicativo, tá, os orientadores e os postos de venda para ajudar exatamente na regularização desse processo todo. E é por isso que eu sempre oriento. Eu, particularmente, assim, se você me perguntar qual que você acha mais indicado, é baixar o aplicativo e fazer uso do aplicativo. Existem pessoas que têm mais dificuldade. Meus pais têm mais dificuldade de usar o aplicativo. Né? E é por isso que existem os pontos de venda, tá, para facilitar, e os parquímetros instalados. Mas eu acho que o melhor caminho sempre é a utilização do aplicativo. Para quem não está antenado ainda, Digipare, né? É o Digipare. aplicativo, você pode consegue baixar o aplicativo, baixar. você seleciona o município, tá? Certo. Lá, inclusive, no Digipare tem o rol dos municípios que são operados, tá? Então, você seleciona o município, você marca a placa do carro, você coloca a placa do carro que você vai utilizar. E o aplicativo ele tem um diferencial que eu acho que ajuda muito o usuário, tá? Você consegue, no aplicativo, regular os alarmes de limite do tempo. Então, você pode regular 3 alarmes para o uso. Então, por exemplo, no meu telefone eu botei com 15 minutos, com 10 minutos e com 5 minutos. Parecendo eu quando vou acordar, Pedro. É igual o soneca do telefone. Só mais 5. Mas é porque o usuário está lá parado, às vezes você está concentrado, preocupado, pensando numa coisa, e para não deixar passar o tempo, o aplicativo ajuda nisso. Então, no meu caso, quando falta 15 minutos, aí ele toca o alarme e diz, ó, daqui a 15 minutos, seu tempo vai encerrar. Você quer renovar o crédito? Eu disse, não, vou esperar mais 10 minutos. E tem essa possibilidade de renovar no aplicativo mesmo, né, Guilherme? Se for no parquímetro, você tem que voltar e pegar mais um créditozinho. Eu acho que a grande vantagem do aplicativo é essa, entendeu? Você não tem que voltar no parquímetro para carregar mais crédito. Então, pelo aplicativo, você faz sem ter que ficar se deslocando e indo de um lado para o outro. Perfeito. Tem uma indagação aqui, aliás, são 2 pessoas com a mesma situação, Guilherme. O seu Paulo Jaime e a Érica Patti, acho que é assim, diz o seguinte: em relação aos aplicativos de entrega, eles terão também que fazer ali um cadastro, e a Érica inclusive disse que viu que em algum lugar que precisa colocar tipo um adesivo para identificar. Procede essa informação, Guilherme? Não tem essa previsão. É por isso que tem assim, a tolerância dos 10 minutos, ela serve para isso também, tá? Serve tanto para o cidadão se deslocar com calma e fazer o lançamento, como para o pessoal de aplicativo, seja ele aplicativo de transporte de passageiro, de entregas e de encomendas, entendeu? Podendo fazer a coleta e fazer a devolução, a entrega, né? Vamos fazer assim. Guilherme, uma dúvida também aqui, vou tentar resumir um pouquinho a pergunta do Júlio César. Ele diz que trabalha com manutenção, você precisa fazer algumas paradas rápidas ali pela região central. Se tem vagas específicas para parada de carga e descarga, ou a pessoa para numa vaga normal, dentro daquele prazo ali dos 10 minutos. Como é que funciona? Deixa eu até acrescentar. Se eu tiver 2 horas, tiver comprado 2 horas do aplicativo, parei numa vaga e aí resolvi ir de carro para outra vaga.
esse tempo ainda vale porque eu paguei a tarifa ou ele só vale para uma vaga de cada vez? Não, esse tempo ainda vale. Esse tempo ainda vale. E em relação à carga de descarga, tem vagas específicas, Guilherme? Existem 60 vagas para carga e descarga, tá? Nessa fase agora, vamos chamar de primeira fase, tá? E para a população entender, a gente está começando a primeira fase, teria que ser no mínimo 1.500 vagas, nós estamos disponibilizando 2.300 vagas, tá? Vão chegar até 3.000 e podem ir até 6.000 vagas, tá? Nessa primeira fase agora são 2.300 vagas na área central. Dessas, 1.339 são para veículos, tá? 649 para motos, 99 exclusivas para idosos, 60 para carga e descarga, 48 para táxis, 40 vagas de curta duração e 34 para pessoas portadoras de deficiência. E tem mais 31 para mototáxi. Perfeito. A distribuição foi feita dessa forma, de acordo inclusive com a exigência da CEMOB. Tá? Que é outro diferencial também. Como Cuiabá tem uma incidência muito grande de motos, tá? Assim, tem esse volume significativo de vaga reservada, que são os bolsões de moto. É uma orientação, até assim. As motos devem parar nestes bolsões. Tá? E uma outra dúvida também, já quase caminhando aqui para a reta final, a gente está recebendo muita pergunta, a gente não consegue, até respeitando o horário do Guilherme, também do Gustavo, mas eventuais casos, Guilherme, é uma coisa que o pessoal também sempre questiona. Ah, tive meu veículo furtado, meu vidro foi quebrado, enfim. Como é que fica? A responsabilidade é do poder público, é da empresa? Eu queria que você detalhasse também para a nossa audiência. A responsabilidade continua sendo do poder público, tá? Esse é estacionamento em área, em via pública. Certo? O trabalho de estacionamento rotativo é pela gestão e coordenação, ordenamento do trânsito. Não é um trabalho de segurança e de guarda e proteção de veículos. Tá? Se você pegar, por exemplo, um shopping, especificamente, o estacionamento do shopping é um atrativo para que o cliente vá para lá para estacionar. São conceitos diferentes, até porque é um equipamento fechado, né? O shopping é uma área fechada. As ruas são vias públicas e continuam sendo. Então, a responsabilidade é a área de questão de segurança pública. Muito bem, não sei se tem mais alguma dúvida, Pedro Panock, a gente não consegue aqui trazer todas as mensagens, algumas assim mais extensas, muitos áudios, mas acho que a gente conseguiu resumir um pouquinho, né, dessas principais dúvidas aí nesse momento. Não sei se o Panock tem mais alguma observação, também o Gustavo, antes da gente caminhar aqui para a reta final do nosso bate-papo. Só para tirar aquela dúvida em relação à questão do estacionamento, ontem também ocorreu aqui várias perguntas no sentido de você na hora de estacionar ali observar e ocupar só apenas uma vaga, porque às vezes parece óbvio, né, Pedro Panock, mas acontece. Mas a gente sabe que pode ocorrer da pessoa utilizar ali mais de uma vaga, né? Estacionar mal, por exemplo, como é que vai ser o procedimento nesse caso? Você está pagando pelo uso, então se eu ocupo 2 vagas, eu tenho que fazer o recolhimento de 2 taxas. Tá? Isso vale, assim, mesmo que seja um carrinho pequeno, eu parei ocupando 2 vagas, assim, você vai ter que fazer até assim, até pensar no próximo, né? Assim, porque eu vou ocupar 2 vagas, eu podendo ocupar só uma, né? Aqui tem um povo que gosta de andar de Dodge Ram, Silverado. O cara ocupa 2 vagas e um pouquinho, né, Pedro Panock? Então fica a orientação, ocupou 2 vagas, tem que pagar 2 taxas. A sua nave espacial vai pagar umas 3 vagas, né, Gustavo? Misericórdia. Antes do Guilherme se despedir aqui da nossa audiência, então eu queria só, agradecendo a ajuda da Luciane também aqui, da assessoria, tá sempre nos auxiliando. Ficou com alguma dúvida, né? Quer esclarecer ainda alguma situação? 0800 771 7800 é a central de atendimento pelo telefone. Tem também no Facebook, no Instagram, CS Mob Cuiabá, Mob sem demudo, MOBI, CS Mob Cuiabá, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem também o site csmob.com.br e ainda o e-mail atendimento@csmob.com.br. Tem um endereço também ali na rua Rui Barbosa, na região do Goiabeiras, número 464. Então são os canais aí de atendimento e, se possível, vai mandando também mais dúvidas aqui. A gente não consegue responder, segurar o Guilherme aqui hoje a manhã toda, mas a gente vai entrando em contato também com a Lu, da assessoria, para tentar responder alguns questionamentos. Guilherme, fica à vontade aí se tem algum ponto que a gente não observou, que você faz questão de ressaltar, e também se despedir da nossa audiência, já agradecendo aí a gentileza de estar conosco. Ele que é do Rio Grande do Norte, mas que é do Brasil, né? O sotaque gostoso, característico ali do Nordeste brasileiro, mas que já rodou muito, então já também é um pouquinho cuiabano, né, Guilherme? Obrigada pela companhia nessa manhã. Tá, obrigado, Camila. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade, tá? Colocar toda a população que, assim, é importante nesse tipo de contrato, de processo, que
que tenha transparência, que as pessoas entendam o que está acontecendo, por que está acontecendo e como está acontecendo. E a gente se coloca à disposição de todo mundo para esclarecer dúvida, para questionamento, para tudo. Eu acho que é normal de um processo desse, é uma coisa nova e da forma como está sendo feita para Cuiabá. Vão ter muitas dúvidas ainda. A gente sabe que vai ter um parquímetro que vai dar problema, vai ter tudo, mas assim, a intenção nossa é dar transparência ao processo, dar esclarecimento às pessoas e que todo mundo saiba que o projeto é um projeto muito maior. Não é cobrar estacionamento, não é, assim, não é penalizar o cidadão, pelo contrário. Quando as melhorias estiverem chegando, começarem a aparecer, a gente vai conseguir transformar aquele centro da cidade, devolvendo para o cuiabano aquela cidade, e não só, importante lembrar, né, assim, é para o cuiabano e para as pessoas que têm dificuldade de caminhar, dificuldade de andar, ter umas vias mais humanizadas, vamos falar assim, né, o cidadão poder sair de casa, não ficar recluso em casa porque não consegue andar na calçada, porque tem um batente, porque tem um equipamento urbano que prejudica Heraldo isso. Até comentou aqui também, eu acho que nesse caso é até uma questão de civilidade, né, Pedro Panock? Muita gente ali também, as pessoas não conseguem andar porque os carros ficam parando até nas calçadas, né? E ele fala assim, precisamos resolver isso. É uma questão até de bom senso, né, Guilherme, das pessoas. Como é que você vai parar o carro, moto, enfim, o que tiver que ser, ou colocar coisas que impeçam, né, a circulação dos pedestres ali? É uma questão de respeito ao cidadão, né? Cidadania é direito e dever, né? Não é só o teu direito, mas também tem dever de respeitar o direito dos outros, né? Muito bem, só reforçando então que esse sistema está funcionando de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas e aos sábados das 7 às 13 horas, depois desse período e também no domingo. É livre estacionamento, tem tolerância para os primeiros 10 minutos para que o usuário ali que não tiver o aplicativo ou que tenha também, né, consiga parar, se ajeitar ali, fazer a ativação do pagamento, e o tempo máximo para permanência nas vagas é de 4 horas. Agora 9h20, obrigada Guilherme, obrigada Lu pela companhia mais uma vez.